Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Vocês já repararam que cada um de nós tem uma função? Você tem uma função muito importante no seu lar. E nós aqui na Paulo de Tarso, cada um tem uma função muito importante. A nossa querida Regina, colocando todos os enfeites de carnaval, vocês vão ver. Uma maravilha, tá tudo muito colorido, muito festivo. O pessoal aqui da secretaria atendendo gentilmente a todos. Nós aqui na programação tentando fazer sempre o melhor para chegar na sua casa. Então, você tem um papel importante na sua vida e na vida de todos aqueles que te acompanham. Pense nisso. Se você hoje não estivesse aí, para quem você faria falta? Para quem estaria precisando da sua ajuda? Quem estaria precisando da sua ajuda? Então, valorize-se, creia, fortaleça-se, cuide da sua saúde, da sua saúde mental, e assim você terá cada vez mais alegrias para conviver com todos aqueles que te cercam. Parabéns a todos aqui da Paulo de Tarso pelo empenho no nosso carnaval, e parabéns para você também, que está fazendo com excelência o melhor que você pode. Então, todos juntos nessa corrente de vibração positiva, para que cada vez mais tenhamos paz, sabedoria e sucesso. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 41. Sereno destemor. Intensas e angustiantes são as preocupações absorventes de quase todos os irmãos da Terra, em face dos perigos que os ameaçam, imprevisíveis e frequentes, gerados pela insânia tumultuária das inquietações humanas. Transformadas em habitualidade, essas preocupações, carregadas de temor, funcionam como verdadeiros freios inibidores de preciosas energias construtivas, congelando potencialidades de serviço e crestando maravilhosas semeaduras de esperança. É natural e compreensível que isso suceda com as criaturas desinformadas das grandes realidades espirituais. Mas os aprendizes do Evangelho, à luz do Espiritismo, não podem olhar as imensas possibilidades de suas ações realizadoras no bem, rendendo-se à pressão sufocantes dos temores inúteis. Também, nesse particular, inesquecível é o exemplo que nos deixou o nosso Divino Mestre. No decurso de todo o seu messianato, viveu cercado de toda sorte de perigos e ameaças. Sacerdotes poderosos e fariseus renomados da época tramaram todo o tempo contra sua augusta pessoa, afrontando-o publicamente, armando-lhe ciladas e incitando contra ele as multidões.
Seus próprios parentes e conterrâneos de Nazaré expulsaram-no e perseguiram-no. Discípulos aparentemente dedicados abandonaram-no. Beneficiários de seus favores viraram-lhe as costas em supina ingratidão. Por diversas vezes, em várias ocasiões, escribas e populares avançaram para prendê-lo e dar-lhe a morte. Levado à presença de sumos sacerdotes e do próprio governador da Judéia, conheceu de perto a ameaça das autoridades terrenas. Sofreu a violenta agressão dos soldados de Roma e o ápodo dos seus compatriotas. Experimentou a traição e o abandono até de seus apóstolos. Sempre, porém, em todos os instantes e em todas as circunstâncias, mostrou uma firmeza tranquila e inexcedível e uma serenidade imperturbável. Com a autoridade sem par do seu exemplo, recomendou aos seus discípulos que mantivessem acesa no coração a luz viva da coragem e da fé em qualquer situação. No mundo tereis tribulações, dizia, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro e André, Tiago e Felipe, Bartolomeu e o Zelota, ao lado dos seus irmãos de apostolado, seguindo as pegadas do Mestre, deram ao mundo os mais altos testemunhos dessa sublime serenidade que nasce da fé soberana e invencível. Pelos séculos em fora, outros muitos seguidores de Jesus tornaram-se exemplos dessa magna virtude, dessa coragem sagrada, de João Rus a Joana d'Arc, de Francisco de Assis a Vicente de Paulo, de Kardec a Lemarié, de Bezerra a Wântil de Freitas. O rol dos vanguardeiros do Senhor é honrosa galeria de servidores fiéis. Os obreiros desta casa de Ismael são convocados a seguir esse luminoso exemplo, especialmente os que detêm expressivos mandatos de administração e de serviço, porque é a eles que se dirige particularmente a recomendação do Senhor da vinha, expressa naquelas palavras imorredoras: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Nosso amigo Áureo. Esse texto, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele fala da nossa jornada aqui na Terra. Ele fala que nós haveremos de ter temor, sim, mas que através de energias construtivas. Como que a gente constrói essas energias? Aumentando a potencialidade do nosso serviço e semeando a esperança a todos que estão à nossa volta. Ele compreende que é compreensível, né? Que nós estejamos, às vezes, preocupados através de N notícias que ouvimos no nosso dia a dia. Um caso aqui, outro caso ali, e muitas das vezes levam até a uma inquietação do nosso sono. Mas o que ele nos pede na leitura? Leiam o Evangelho, nós que somos aprendizes, à luz do Espiritismo, pois com certeza haverá de tirar todas as suas preocupações, pois sabemos que através da fé, a fé nos leva à calma e a calma a sábias decisões. Não sejamos nós aqueles que abandonam o barco, mas aqueles que estão lá firmes como uma rocha.
Não seremos nós a virar as costas, a ser os ingratos. Nós seremos aqueles que estão lá, sempre respondendo ao chamado do nosso Mestre. Pois Ele nos traz essa firmeza, a tranquilidade e uma serenidade imperturbável, como Ele mesmo fala. E com essa serenidade, teremos no nosso coração a luz viva da coragem e da fé em qualquer situação. O que Ele diz? Tende bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então, como tantos outros que vieram depois dele, com a sua fé, com a sua boa vontade, com seu amor, deram ao mundo provas de como é bom estar com a fé em dia, de nunca deixar cair a peteca. Sim, meus irmãos, eu sei que parece que está tão difícil, mas tenha fé, boa vontade, coloque um sorriso no seu rosto, não chore mais, pois as lágrimas encobrem os seus olhos com nuvens. E ao abrir e ao secar as suas lágrimas e colocar um sorriso de novo no seu rosto, o sol voltará a brilhar. Tende fé, como Ele diz, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço imensamente a visita de vocês no nosso canal do YouTube, onde agora vocês podem assistir o Evangelho, ouvir o Evangelho, no momento que melhor desejar. Agradecemos por você deixar o seu like e ativar o sininho. É muito importante para nós. Gostaria também de falar novamente que a nossa casa agora, nesse mês de janeiro, completou 76 anos e é muito bom poder fazer parte desta trajetória, onde eu, você, todos juntos estamos colaborando para manter a nossa assistência cristã espírita Paulo de Tarso. E é com alegria que eu convido a todos vocês para o nosso almoço, sim, nosso almoço de carnaval, neste domingo, dia 8 de fevereiro. Olá! Venha almoçar conosco em ritmo de carnaval. Te esperamos no dia 8 de fevereiro. Vamos ter bingo e carnaval. Teremos no cardápio sobrecoxa assada, empadão de frango e panqueca de alho, poró e palmito. Esta panqueca já virou a queridinha da casa. A salada de legumes, a farofa, o arroz fresquinho e aquele feijão que só quem experimentou sabe como é bom. Os nossos doces, a canjica e o nosso bingo. Lembrando que se você quiser colaborar com uma prenda para o nosso bingo ou também o artesanato que você faz tão bem, aceitamos doações e assim podemos sortear mais prêmios para vocês.
Lembrando que o nosso almoço é no valor de R$30 e a palestra terá início às 11 horas. Então, nós não temos tantas mesas, mas aqueles que chegam cedo sempre têm uma vaguinha. Então, chegue cedo para sentar e reservar o seu lugar. O nosso palestrante será o Mauro Medeiros Santos, lá da Casa do Caminho, que gentilmente aceitou ser o nosso palestrante. O tema da palestra é Sua Vibração Positiva Atuando em Todos os Ambientes. Gostaria muito de agradecer também àqueles que vierem com adereços de carnaval, tornando mais alegre e festiva o nosso almoço. Pode vir fantasiado também, é da sua preferência. Agradeço de coração a todos aqueles que estão nos ajudando e se empenhando no nosso projeto para as placas solares e as doações do ar-condicionado. Com certeza, as vovós agradecem de coração. Lembrando também que as nossas atividades aqui da casa, como o reiki, de 2h30 às 4h30, o estudo de quarta-feira, de 3 às 4, e o nosso grupo do luto, de 1h30 às 2h30, todas essas atividades irão parar no carnaval, voltando após os festejos. Agradecemos muito a sua contribuição para essas atividades de 1 quilo de alimento. Então, aproveitem que essa semana de 1 a 8 é a nossa última semana e depois, só depois do carnaval, tá bom? Agora vamos falar sobre os aniversariantes do mês, esse nosso momento festivo. Os aniversariantes do mês de fevereiro. Quem será? Nossa querida amiga Denise. Carlos José Pinto, Marlene Martins Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, parabéns, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, muitos anos de vida, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Você também faz aniversário no mês de fevereiro e eu não falei seu nome? Aí vai nosso abraço bem apertado. Compre seu bolo, apague a velhinha, reúna perto de você pessoas que te querem bem nesse momento tão especial. Mais um ano aqui na Terra e resgatando tudo de bom que viemos fazer aqui. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui. Desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos muito sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens aqui até a nossa casa, mas gostaria de colaborar e nos ajudar? Então anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40
052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Nós temos 2. O primeiro, nosso CNPJ. Anote, por favor. 34022 756 000153. Pix do Santander é o celular. Anote, por favor. 9986 35298. Gostaria de vir aqui na nossa casa e dar um beijinho na nossa vovó? Então anote nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Você trabalha ou mora mais perto do centro da cidade? Então fique à vontade e vá lá na nossa sala, que fica na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato e por esse telefone você pode deixar o nome para a prece: 31 90 38 73. A Simone fica lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E a Simone também anota o nome para a prece. Você gostaria do nosso contato para saber mais sobre o nosso almoço? Então anote: da Simone do Bazar, 998 85 3480. E a Simone terá o maior carinho em explicar tudinho para você. Gostaria de passar um e-mail e enviar os nomes para a prece? Então anote o nosso e-mail de prece: nomeparaprece@ace.paulodetarso.org. Gostaria de conversar conosco? Então anote o nosso e-mail de bate-papo: contato@ace.paulodetarso.org. Gostaria de assistir novamente um programa que perdeu? Então vá lá na vá lá no canal do YouTube e escreva na barra de pesquisa, com letra minúscula, @ACE Paulo de Tarso, e você será direcionado para o nosso canal, onde você tem acesso a toda a programação da rádio e muito mais. E continuemos com o nosso programa. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição.
ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 1, não vim destruir a lei. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. A nova era inicia-se no item 9. Então, esse texto é uma mensagem do Espírito israelita, em Mulhouse, 1861. Diz assim nosso irmão: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidades e não teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Bem, irmãos, esse depoimento aqui desse espírito israelita, que na realidade foi um rabino, ou seja, conhecedor profundo das leis do Velho Testamento, das leis de Moisés, de tudo que os profetas ensinaram, tudo que era ensinado nas sinagogas, é uma demonstração clara de que aquilo que Kardec propõe é o correto. Moisés, o Cristo e a doutrina espírita.
Esse é o caminho que a humanidade vai ter que seguir para proceder o seu avanço moral. Porque o avanço intelectual e científico, ela já está indo, porque é da natureza, é da força das coisas, vão sendo descobertas coisas, novidades, o progresso vai vindo. Mas chega um ponto que o homem sente falta da parte moral. E aí ele vai buscar o quê? Uma religião que atenda à sua inteligência, que atenda à sua lógica, o seu sentido. Aí surge o espiritismo, porque as outras religiões até então, com misticismo, coisas fantásticas, mistérios e outras coisas, não atendem à inteligência do homem moderno. O homem moderno tem que ser cativado pela lógica, pela proposta moral, evangélica, cristã, mas dentro de uma lógica, que ele entenda e que ele diga, bom, realmente não posso contestar isso, porque faz sentido, isso é lógico. E é o que nosso irmão aqui está propondo. E que nós vimos no programa anterior falando da ciência e a religião. Então nós todos temos que ficar tranquilos, porque isso é uma questão de tempo e que todos vão um dia aceitar essa verdade lógica e que tem sentido. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 63. Fogo mental. Fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhes sofram as labaredas. Figura-se látego mortífero em agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devoram-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. É como se, depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que deferimos nos outros. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Foge assim de ofender, pois, embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina para as doenças que levianamente criamos, e da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanise de Barros Lima,
André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Aurani Sindra Silva, Nair de Souza da Silva, Josimar Evangelista dos Santos, Luiz Gomes da Silva Filho, Nelza de Souza Coutinho, Alessandro Gomes da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não te aflija com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Ergue-se a casa, tijolo a tijolo, forma-se o rio, gota a gota, constitui-se o tecido, fio a fio. O Mestre Jesus, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de sanidade num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Entretanto, se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Sejamos bons para com aqueles que a divina bondade situou em nossos passos, auxiliando-os na senda da elevação. Sejamos bons para com os que caíram na margem da nossa própria estrada, oferecendo-lhes o toque da nossa amizade, ou encorajando-lhes o reerguimento com o sorriso de nossa compreensão. Sejamos bons para com as vítimas da maldade, amparando-as sem ruído, para que a maledicência emudeça e para que a calúnia imobilize a garra da treva. Sejamos bons para com os fracos que não podem ainda caminhar sem a neurastenia, sem a queixa e sem a lágrima, sustentando-lhes o coração com os nossos braços fraternos. Por onde passamos, há sempre alguém que espera um pouco de carinho, a fim de restaurar-se. Na harmonia da natureza, a flor estende o perfume, a ave carreia a música, a fonte desliza servindo, e a árvore produz conforto e alegria, exaltando o sol que mergulha a terra em ondas ilimitadas de luz. Meu companheiro de todas as tardes, assim por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco,
e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial, que em todos os ângulos da vida nos envolve em suas bênçãos de amor em todos os instantes da existência. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.